bem-vindo a todos. Nós estamos no projeto Ecologia do Ser, um projeto que tem como referência as práticas integrativas e complementares, né, baseada aí na Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares brasileira, e a gente tem duas vertentes no projeto, uma de atendimento social, onde a gente atende com terapias naturais, e uma outra em educação para a saúde. As duas se complementam, porque uma pessoa que é educada para a saúde, ela quase que não fica doente, né? Então, ela vai utilizar recursos da natureza para ter uma boa saúde. E esse projeto, e o que nós praticamos, tanto nas terapias assistenciais como nas aulas na educação, são práticas integrativas aí, contempladas pela política, que são 29, que são várias, né, que a gente utiliza lá no projeto. Mas uma das principais é a fitoterapia. E aqui nesse momento a gente está tratando da fitoterapia através de um programa que a gente tem lá, né, ligado à educação para a saúde, que chama Farmácia Viva. É um programa também do governo federal que ele implementa, fomenta para que as pessoas utilizem fitoterapia aí pelo Sistema, né, Único de Saúde, pelo SUS. Então, nós temos um canteiro de plantas medicinais lá no nosso espaço Ecologia do Ser, e essas plantas medicinais todas são liberadas pela Anvisa, né, o seu uso, e a gente as tem como demonstrativo, né, a gente não faz remédio delas e não, teoricamente, não doa mudas, né. Teoricamente, porque sempre, como é aberta a visitação, elas são sinalizadas, sempre alguém acaba pedindo uma mudinha. Mas eu digo que não é objeto do projeto a doação de mudas, nem fazer remédios dessas plantas, ela é bem demonstrativa. E agora, nesse momento de pandemia, a gente, né, migrou toda a nossa atividade com o canteiro da Farmácia Viva, para esse formato de aula livre. E aí, para isso, nós convidamos o professor Gilson Giondelli, que assim, também foi meu professor de fitoterapia e também me inspirou nesse projeto, na elaboração desse projeto, e a gente convidou, porque ele é um apaixonado aí por plantas, para estar falando das plantas e as suas aplicações, né? Todas, embora ele tenha uma fala muito acessível, né, a todos, mas ele está sempre embasado em ciência, porque a gente faz prática integrativa baseado em ciência também, né? Junto com a tradição popular. Então, eu vou passar agora para o professor Gilson, e gratidão por estarem aqui compartilhando conosco. Obrigado, Tânia, pelo convite, mais uma oportunidade. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plantas medicinais para processos inflamatórios. A gente está falando aqui para pessoas que têm um processo de dor, em especial, né, e pessoas que também têm algum outro probleminha. Hoje o foco, né, vai ser em cima de uma planta que eu acho uma das melhores plantas que a gente tem para tratar dores aqui no Brasil, uma planta brasileira, é uma planta nativa, que é a erva baleeira. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre processos inflamatórios, né, não sei se todo mundo domina bem essa questão, né, para vocês terem como noção, né, tem um embasamento, porque quando a gente pensa em plantas medicinais, a gente sempre tem essa visão de que as plantas, elas possuem alguma substância, e essa substância, ela provoca alguma alteração no nosso organismo, e essa alteração, ela precisa ser benéfica, né? Porque a gente pode também ter alterações onde a gente possa ter malefícios, né? A gente tem aí as substâncias tóxicas, embora mesmo as substâncias benéficas, elas podem ter interações, né? Então elas podem dar problemas a partir mesmo de uma substância que a gente tenha como terapêutica e somente como benéfica, né? Então as interações também são importantes, né, para a gente ter como consideração, né, porque a partir
dessa visão, a gente sabe que toda planta pode trazer algum malefício, né? Porque essas alterações, elas podem provocar alguma alteração no nosso organismo. Bom, vou subir a apresentação, e aí eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, que aí todo mundo acaba aproveitando bem a aula, né? E aí a gente vai, depois da apresentação, a gente vai abrir os microfones, aí vocês podem estar perguntando, a não ser que tenha alguma dúvida, né? Uma dúvida em cima do ponto, né? Vocês podem até perguntar para vocês entenderem também. Bom, plantas medicinais, então, para processos inflamatórios. O que é uma inflamação, né? Quando eu gosto muito do latim e do grego, né? Porque vai trazer sempre uma ideia para a gente em relação àquela palavra. Então, inflamatio, né? Do latim, que significa atear fogo, né? Se a gente lembrar, quem já teve uma reação inflamatória, uma dor, sempre tem inflamação, você vai sempre lembrar que tem, ali naquele local, você tem febre localizada, né? Então, vem já daí essa observação, né? Uma observação antiga, né? Que era atear fogo, né? Uma reação do organismo a uma lesão de tecido, então a gente sempre tem uma lesão de tecido, ou a gente pode ter uma infecção, né? Lembrar que aqui, gente, quando a gente fala infecção, a gente está falando que tem algum micro-organismo aí, infeccioso, né? Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, né? Por exemplo, agora, nessa época de vírus, né? A gente sabe que uns vírus também podem causar uma série de inflamações no nosso organismo, inclusive no próprio coração, né? A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo, né? E pode ser aguda ou crônica. Quando a gente fala de agudo, é aquela coisa assim, você torceu o pé, e aí começa a doer, né? Então, você tem uma inflamação aguda, ela é momentânea. Só que essa inflamação, ela pode perdurar por meses, né? Se passar passar aí, algumas pessoas consideram já crônico acima de 60 dias, algumas pessoas acima de 90 dias, né? Então, vamos considerar que acima de 90 dias, se aquela dor persistir, ela se torna crônica, né? Sinais da inflamação, né? Edema, né? O que é um edema? É um inchaço, né? O extravasamento de líquidos para o meio das células, né? É o edema, né? Vocês já devem ter visto algum edema na vida, né? Quando a gente tem lá, o pessoal aperta, né, com o dedo e fica até a digital, né? Aquilo lá é uma característica de um edema. Calor, rubor, né? Rubor quer dizer vermelho, né? Então, vermelhidão, dor e perda da função, né? Se a gente tem, por exemplo, uma inflamação na musculatura, a gente vai lembrar sempre, por exemplo, às vezes é um braço, né? A pessoa não consegue mais erguer fazer aquele movimento, né, daquele braço. Então, tem a perda da função daquele músculo, daquela estrutura, ou até de um órgão, né? Pode perder a função a partir dessa inflamação. O porquê desses sinais, né? O calor, o rubor, né, a vermelhidão e o edema, né, são decorrentes do aumento do fluxo sanguíneo local, né? O organismo faz o quê? Ele manda para aquele local mais sangue, né, para conseguir consertar aquele erro, né? Então, consertar aquele estrago que foi feito, tanto pela lesão quanto por uma infecção. Então, aí causa esses sinais visíveis, né? A fase de inflamação. Então, a gente tem a fase irritativa, que é a primeira fase. Então, tem a liberação dos leucócitos. Vamos lembrar lá que leuco, né, são brancos, citos são células. Então, a gente está falando de um aumento das células brancas do nosso sangue, né? São o aumento da nossa defesa. Depois, no segundo momento, a gente vai ter a questão vascular, né, a segunda fase, que é o aumento da vascularização e da permeabilidade. A permeabilidade aqui, vamos pensar, né, vai ter que começar a ter trocas, né, nesse tecido. Então, a gente tem aí o aumento da permeabilidade. A exudativa, né, então é uma fase onde tem a formação dos edemas, quer dizer, começa a se formar líquidos,
E se não for cuidado, corrigido, a gente vai chegar na fase necrótica, né, onde necros é morte, né, então morte dos tecidos daquele local. Por isso que muitas vezes a gente tem que considerar em usar um anti-inflamatório, porque a gente pode causar lesões sérias, né, a partir de uma pequena lesão, né? Então, é importante, né, que a gente não tenha a destruição desse, ou um dano grande naquela região, né? Uma coisa importante, né, nos processos inflamatórios, a gente tem uma série de substâncias, né, mas as prostaglandinas, elas são substâncias, né, que são origens da inflamação, né? Então, são enzimas, né, que liberam essa substância, né? Então, a primeira enzima aqui importante que a gente vai falar, que é a COX, né, a COX-1, COX-2. A COX-1, ela produz prostaglandinas que não são inflamatórias, e a COX-2, ela vai produzir substâncias inflamatórias, prostaglandinas inflamatórias. E essa COX se chama cicloogenase, né? Toda terminação ase, lembra que é uma enzima, né? Então, essas enzimas, elas são estimuladas, né? Elas são sintetizadas para liberar substâncias que vão produzir aí o processo inflamatório. Os mediadores aqui de inflamações, né, dos processos inflamatórios, a gente tem vários, né? Então, a gente tem esse TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral, é uma substância importante em processos inflamatórios. As interleucinas são extremamente importantes para processos inflamatórios. A histamina, né, que a gente vai lembrar sempre, por exemplo, processos alérgicos, né, a gente tem sempre muita histamina, e aminas vasoativas, né, quer dizer, são substâncias que estão na parede dos vasos, na parede das células, né, mas em especial na parede dos vasos, elas são substâncias altamente inflamatórias, né, então a gente vai lembrar, por exemplo, uma alergia tem conteúdo inflamatório. A gente vai lembrar, por exemplo, a rinite alérgica, né? Para as pessoas que têm rinite alérgica, sinusite, a gente vai lembrar que tem com certeza histamina nessa brincadeira. E a gente vai usar antihistamínicos, né? A gente pode usar, por exemplo, uma erva baleeira, que ela vai ajudar bastante nesse processo inflamatório. A COX-2, né, que é a cicloogenase, ela é uma enzima inflamatória. A 5-LOX, que é a 5-lipoxigenase, né, que é uma outra enzima que vai a degradar gorduras, né, que vai transformar em substâncias inflamatórias. As sinases e fosfolipases, né? Então, esses aqui são mediadores inflamatórios. Plantas anti-inflamatórias. Aqui a gente tem uma série de plantas que são anti-inflamatórias. A planta que a gente vai focar hoje é a erva baleeira. Não é à toa que eu escolhi essa planta. Por quê? Porque é uma planta que mesmo a pessoa tendo um rim destruído, a gente sabe que muitas vezes a pessoa usa anti-inflamatórios e depois chega um momento que o rim está quase destruído, completamente. E aí os médicos proíbem a utilização de anti-inflamatórios. Mesmo nesses casos, a gente pode usar a erva baleeira, que ela não vai destruir o rim. Por quê? Porque a erva baleeira é um anti-inflamatório seletivo. Gilson, como é que é essa história de seletivo, né? A gente não tem a COX-1 e 2? Temos, né? A COX-1, ela vai produzir as prostaglandinas que são protetoras, tanto no estômago quanto no rim, em outros tecidos. E a COX-2 é que vai gerar substâncias que são inflamatórias. A erva baleeira, ela só desarma a COX-2, que é inflamatória. Então, ela não destrói a proteção. Por isso que a gente pode estar utilizando a erva baleeira com facilidade e com certeza que a gente não tem casos de destruição de rim em relação à utilização dela. Então, é uma planta bastante segura em processos inflamatórios. A unha de gato é uma outra planta que eu também gosto muito. E a unha de gato aqui, a gente vai diferenciar da erva baleeira por uma questão importante. A unha de gato, ela tem uma ação muito especial sobre articulações, mas a gente tem que tomar cuidado porque em pessoas transplantadas a gente pode usar uma erva baleeira, mas a unha de gato a gente não pode, porque ela é imunoestimulante. Então, se ela aumenta a imunidade, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode ter a perda de um órgão transplantado, por exemplo, e a gente pode ter também, em doenças autoimunes, né, a gente pode ter complicações. Em especial aquelas que o pessoal toma
os imunossupressores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a unha de gato nesse sentido. E, diferentemente da erva baleeira, que não mexe na questão do conteúdo sanguíneo, né? A unha de gato, ela é um antiagregante plaquetário. Isso quer dizer que a unha de gato, ela impede a coagulação sanguínea. Então, a gente pode ter processos hemorrágicos se a gente fizer a utilização da unha de gato em alguns problemas. Por exemplo, imagina uma mulher que está menstruada, com fluxo abundante, você vai usar a unha de gato. Pode aumentar muito o fluxo e pode, inclusive, causar hemorragia. Então, a gente tem que tomar cuidado. Para título de curiosidade, a gente tem outras plantas. A gara do diabo, por exemplo. A gara do diabo, ela é uma planta em que ela tem um poder anti-inflamatório poderoso. Só que ela não é seletiva, diferentemente da erva baleeira. Então, ela vai acabar com o estômago, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a gara do diabo, porque se a pessoa tiver gastrite e úlcera, ela vai sofrer muito tomando a gara do diabo. Diferentemente da erva baleeira, que a gente pode até dar para processos inflamatórios no estômago, tipo gastrite, refluxo, né, quando a pessoa tem lá a esofagite, né, que tem uma inflamação no esôfago por refluxo, tem uma gastrite, tem úlcera, a gente pode estar utilizando a erva baleeira. A gara do diabo a gente não pode, porque a gente vai prejudicar ainda mais a pessoa que está utilizando. E aqui eu gosto de trazer sempre alguma ideia de óleo essencial, porque o óleo essencial hoje em dia é muito prático da gente conseguir adquirir, né? Mas a gente pode também usar a erva, né? A gente tem o tomilho, né, que é uma planta que também inibe as prostaglandinas inflamatórias. Então, a gente pode estar usando o óleo essencial. Lembrar que quando vocês forem usar o óleo essencial de tomilho, ele é altamente irritativo de pele. Tem que sempre diluir, não vai passar direto na pele que você vai causar problemas sérios, né? Então, a gente não pode usar em crianças, a gente não pode estar utilizando diretamente na pele, porque senão ele é bastante irritativo. E a gente tem um óleo que é muito legal, pode ser o óleo resina ou pode ser o óleo essencial. Aí você pode passar até direto na pele, que não tem problema. Que é a copaíba, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do óleo essencial de copaíba ou o óleo resina da copaíba, né? É um óleo fantástico para problemas articulares, principalmente artrite, artrose, né? Degenerações de articulações. É um óleo que é fantástico. E a gente pode até misturar os dois óleos, o tomilho mais a copaíba, né? Dá uma boa combinação para a gente fazer massagem nas articulações que estão sendo degeneradas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a Cordia verbenácea, né? A planta tão forte como uma baleia, né? Esse é o conteúdo aí que quer dizer baleeira, né? A população caiçara, né? A população pesqueira, né? Na parte do nosso litoral brasileiro, eles consideram a baleeira tão forte igual uma baleia. E não tão forte igual a baleia, no sentido de força, mas no sentido de poder de cicatrização. Depois o Paulinho poderia contar para vocês aí um pouco a história do peixe, né, que fisgou ele na mão, né, e que colocou erva baleeira, que não sentiu quase nada em seguida, né. Então é uma planta muito especial, né, uma planta muito forte em relação ao efeito dela. Bom, o nome científico dela é Cordia verbenácea, do Carlos Linneu, né? Aqui, quando vocês têm o nome sempre, o Lzinho aqui é o Carlos Linneu, uma referência de um botânico aí que criou esse modelo de nome científico binomial, né? E é um cara que tem muitas plantas nomeadas, inclusive uma planta brasileira, né? A gente tem um sinônimo científico, que é a Varonia verbenácea, a família Boraginaceae, né, que é do borago. A origem é América do Sul, litoral do Brasil. Aqui a gente tem alguns nomes populares: Maria Milagrosa, erva baleeira, caatinga de barrão, pimenteira, erva preta, salicina, baleeira e córdia, né? Vocês veem que tem alguns nomes, né? Aqui é sempre importante a gente usar os nomes populares, né, para às vezes a gente tem algumas referências. Por exemplo, o pessoal não conhece no Nordeste como erva baleeira, eles conhecem como Maria Milagrosa. É só para imaginar a brincadeira. Bom, encantos do nome, é uma coisa que eu gosto muito, sempre de quando eu falo dos nomes, né? Eu gosto de citar as referências, o que quer dizer, né? Córdia vem de
homenagem lá a um farmacêutico alemão, botânico, né, considerado o pai da farmacologia, que era o Valerius Cordus, né? Então, de Cordus veio Córdia, né? Verbenácea, do latim, significa galhos usados em coroas de rituais druidas, né? Então, a gente tem um primeiro significado, né? E um segundo significado, verbenácea vem de verbena, e áceo significa similar a, né? Então, seria uma planta similar à verbena. Eu não conheço a verbena officinalis, eu conheço só uma das verbenas, que é a Aloysia trifila, né? Eu não sabia dizer para vocês qual que é a referência, né, quando eles pensaram aí nessa descrição, tá? Assim, seria uma planta de Valerius cordus e que é similar à verbena, tá? Qual que é a característica aí que é similar? Não sabia dizer para vocês se é o cheiro, se é a textura da folha, por exemplo. A parte utilizada dessa planta são as folhas, e aqui uma coisa importante para vocês. Se vocês forem adquirir essa planta, nas casas de ervas, eles vendem só madeira. E, gente, a madeira, os galhos, eles não têm princípio ativo. Os princípios ativos estão na folha dessa planta. Então, não se deixe enganar, não comprem. Se ele for só galho, você fala para a pessoa, olha, não vou comprar porque essa porcaria não tem princípio ativo. O princípio ativo tem na folha. Se não tem folhas, logo, vocês estão me enganando. Aqui a gente já vê a polinização da planta, feita por uma borboleta. Aqui a gente já vê as panículas, né? O que é uma panícula, Gilson? É a panícula terminal, né? Uma planta que tem um tufo, né? Na região, panícula não, um racemo, tá? Racemo terminal. Ela, no final das pontas dos galhos, sempre a gente vai encontrar esses racemos. Se a gente olhar aqui, ó, tem duas pontinhas surgindo. Logo em seguida aqui vai vir duas flores de novo, tá? Dois racemos, olha lá, ó. Olha o racemo lá, terminal, tá vendo, ó? E aí ela ramifica de novo e ela vai brotar e vai jogar mais um racemo aí no final. Racemo quer dizer cacho, tá? Só para vocês entenderem. Aí as borboletas, ó, o que elas estão fazendo lá? Elas estão fazendo polinização, elas estão tirando o néctar que tem nas folhas, né, de presente. Olha lá, mais um tipo de borboleta, elas ajudam na polinização, na fecundação dessas plantas. A gente tem as abelhas, olha lá que bonito. Né, o Paulinho vai dizer que eu tirei tudo do bolso, né, claro, né, tudo bichinho treinado. Bom, aqui a gente tem um pouquinho a descrição, né, não vou ficar lendo a descrição botânica, né, porque muitas vezes a gente usa como referência, né, para a gente conseguir identificar a planta com mais facilidade. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha, né, em relação a essa descrição. Bom, o histórico dessa planta, né, é um poderoso anti-inflamatório, já usado pelos índios há muitos séculos. Então, aqui a gente tem um uso tradicional. É uma planta que atrai insetos cortadores dos ramos, né, quando plantados próximos às árvores frutíferas, e elas protegem né, as árvores frutíferas desse inseto. Né, porque esses insetos, eles gostam muito da erva baleeira, cortar, né, fazem corte, né, de galhos grandes, né. Bom, uso tradicional, as comunidades pescadoras caiçaras, né, usavam essa planta para curar ferimentos e machucados causados no trabalho, inclusive ferimentos não só os ferimentos das redes e dos materiais, dos anzóis, mas inclusive dos próprios peixes, né. Inclusive, o nome popular dessa planta está ligado a esse trabalho, né, que é uma planta tão forte igual a baleia, né, ou seja, erva baleeira. E aqui a gente tem um pouquinho de história, né? Então a gente tem o Vitor Cialis, né, que estava no litoral, né, que ele estava com dores musculares, e recomendaram, né, o uso da baleeira, e tirou as dores imediatamente. E ele era um dos proprietários na época dos laboratórios Axê, né? E depois eles lançaram o Axeflan, só para vocês imaginarem. Quer dizer, ele patrocinou toda a pesquisa em relação a essa planta, e surgiu lá depois a pomada que hoje a gente mais usa no Brasil, chamada Axeflan. Bom, uso tradicional é uma planta anti-ulcerogênica, né, quer dizer, ela combate úlceras. Então, se a gente tiver gastrite e úlceras, aqui eu já coloco uma receitazinha, ó, 10 gramas de folhas secas em uma xícara de água, sendo consumido de duas vezes ao dia. Então, a gente tem aí uma receitinha, né? Claro que aqui é uma dosagem alta, né? Quando a gente fala 10 gramas de folha, a gente está falando de umas 3, 4 colheres de folhas, é só para imaginarem, para uma xícara, né? É uma dosagem cavalar, né?
Depois houve uma comprovação, né, científica que 20 gramas da planta era uma dose eficiente e efetiva para esse problema. Olha que coisa interessante, né? Fazia o uso tradicional lá, depois conseguiram cientificamente comprovar que tinha efeito realmente, quer dizer, a população tinha observação criteriosa parecida com os cientistas, né? Princípios ativos, a gente tem vários grupos de princípios ativos. A gente tem os flavonoides, a artemitina era das primeiras substâncias que foram testadas para inflamação, porque os flavonoides têm uma ação anti-inflamatória. Citosterol, terpenoides, que aqui a gente tem já óleo essencial, mucilagem, saponinas. As mucilagens, terpenoides, saponinas, alcaloides, todas elas são substâncias cicatrizantes. A gente tem as xantonas, fenóis, que também são cicatrizantes, taninos também são cicatrizantes, as quinonas, e a gente tem uma substância interessante, que é a cumarina. A cumarina, ela vai fazer o que a gente tem uma sonolência desgramada. Não é todo mundo que tem uma sonolência, filha da mãe tomando essa erva, mas algumas pessoas dão uma sonolência incrível, né? Quer dizer, é uma planta anti-inflamatória, mas também é uma planta que pode ter esse efeito calmante. Um destaque importante dentre os princípios ativos são os óleos essenciais dessa planta. A gente tem todas essas substâncias, eu gosto sempre de acentuar. A gente fala, por exemplo, do cariofileno, beta-cariofileno, né? A gente tem o transcariofileno, né? O alfa-humuleno. O alfa-humuleno é a principal substância anti-inflamatória dentro da erva baleeira. Mas tanto o cariofileno quanto o transcariofileno são substâncias poderosas como antihistamínicos e anti-inflamatórios, né? Então, a gente pode pensar sempre numa planta que é muito importante aí para processos inflamatórios. O beta-carofileno é um sesquiterpeno, né? É um dos óleos essenciais. Uma das ações importantes dessa substância é inibir a 5-lipoxigenase, né? Então ela vai inibir essa enzima, né, que está envolvida aí na liberação de substâncias inflamatórias. Então, olha lá, a importância do cariofileno, né? Ele já tem uma ação importante. A erva baleeira demonstrou em estudos pré-clínicos, né, efeitos importantes como anti-inflamatória e analgésica, né? Quer dizer, se você está com muita dor, por exemplo, vamos imaginar aquelas pessoas que têm refluxo, têm uma queimação desgramada. É tomar erva baleeira, em seguida a pessoa começa a sentir um alívio muito grande, né, porque ela tem também uma ação analgésica, ela ajuda a tirar dor, né? Você pode fazer um chá, lavar uma ferida, por exemplo, uma queimadura, é importante para a cicatrização. O óleo essencial é capaz de inibir a migração de células inflamatórias, demonstraram vários estudos científicos. O ácido rosmarínico nessa planta inibiu o edema induzido pelo veneno da serpente jararacuçu, né, por meio da inibição da fosfolipase A2. Então, vocês veem, ó, a gente já tem a inibição da fosfolipase A2, que é uma enzima importante aí na liberação de processos inflamatórios. A gente tem aqui a inibição, quando a gente olha essa aqui, ó, a 5-lipoxigenase, né, que é uma outra forma de inibição, então, mais um processo inflamatório que está sendo combatido, né, mais uma via, né, que está sendo combatida. A fosfolipase A2 é uma importante enzima envolvida em processos inflamatórios. A artemitina é uma flavona, né, que também demonstrou efeitos anti-inflamatórios e está presente nessa planta, então uma outra substância importante. O alfa-humuleno e o transcariofileno, né, também são substâncias ó, que inibem as bradicininas, fator de agregação plaquetário, a histamina, as interleucinas, aqui em especial a interleucina 1B, e o fator de necrose tumoral, e as prostaglandinas. Vocês veem quantos mecanismos que estão envolvidos na inibição de inflamação pela erva baleeira. É uma coisa impressionante, né? Então, por que é uma planta tão poderosa? Porque ela tem vários mecanismos de ação, não é um mecanismo só. Então, ela vai ser importante na utilização. Assim está ligada, né, à inibição da COX-2 e é um inibidor também do óxido nítrico, né, que é fator transcricional, né. E aí aqui a gente tem lá já o que são esses INOS, né, que é o óxido nitroso, né, sintetase, né, que é uma enzima, né, família das enzimas que catalisam a produção do óxido nítrico, né, que é importante molécula de sinalização celular. Ela vai sinalizar a inflamação.
Indicações: dores reumáticas, artralgias, né, que são dores nas articulações, artrose, artrite e dores musculares. Essas são as indicações clássicas, né, da erva baleeira. Outras indicações: artrite reumatoide, problemas de coluna, gota. Justo, por que gota é bom? Porque gota tem processo inflamatório, né? A gota a gente sabe que é um acúmulo de ácido úrico, né? Mas ela ajuda a tirar a dor. Então a gente vai usar sempre lá um chapéu de couro e uma cavalinha, um chapéu de couro cabelo de milho, que eu prefiro, né, para eliminar o ácido úrico, e a gente vai usar junto a erva baleeira para diminuir toda aquela dor que a pessoa tem. Dores musculares, nevralgias, né, dores neurológicas, né, cicatrizante. Ela é boa para prostatite, né, quando administrada internamente. Então, se tiver um aumento da próstata, ela também auxilia na diminuição da próstata. Mais indicações: ó, inflamação, contusões e dores, auxilia o tratamento de artrite reumatoide, gota, nevralgias, prostatite, anti-inflamatório sistêmico imunomoduladora, ela ajuda a modular a imunidade, gastroprotetor, então ela ajuda a proteger a parte do estômago, cicatrizante, suavizante e refrescante de pele. Olha lá quanta ação que tem essa plantinha. Será que a gente precisa ter alguma dúvida em utilizar essa planta? Olha lá, inibe o óxido nítrico, né? Nessa planta são encontradas vários princípios ativos gastroprotetores, né, como as xantonas, saponinas, triterpenoides e flavonoides. Então, a gente, por ter várias substâncias, a gente tem vários efeitos nessa planta. Bom, aqui a gente começa a ver, ó o jeitão dessa planta. Ela é uma planta que dá bastante ramificada, desde pequena, né? Aqui a gente já tem uma planta que está uns 2 metros, 2,5 metros de altura. Ela é bastante ramificada. Aqui a gente já tem um arbusto bem alto, né? Ela chega até 4, 5 metros de altura, uma vista geral dela. E aqui a gente já começa a ver as características da folha. Se vocês tiverem dúvida, uma coisa interessante, né? A folha, vocês estão vendo que ela é toda craqueladinha, né? Ela é toda áspera, né? Quando a gente toca a folha da erva baleeira, não precisa nem esmagar, a gente sente o cheiro dela. A gente vai sentir o cheiro de caldo quinor, que tantas pessoas no sul, o pessoal chama muito de caldo quinor, só para vocês imaginarem, vende como tempero. Aqui a gente vê o racemo, né? Dela, o cachinho de flores. A gente vê o inseto aí fazendo polinização. Aqui a gente vê mais detalhes das flores. Um outro cachinho de flores aí, de outro racemo, terminal. E aqui vocês veem as sementes da erva baleeira, né? Daquele racemo, nem sempre se formam, amadurecem sementes, mas aí a gente está vendo que cada frutinho tem uma semente, né? Cada frutinho aqui tem uma sementezinha bonitinha. Ela já aparece aí bonitinho. Aqui vocês veem, ó, aqui está a semente, ó, essa parte central é a semente. A gente tem uma polpa avermelhada e levemente adocicada no centro, né? Aqui a gente já vê um frutinho se formando, né? De novo, que o racemo, ó, de um racemo inteiro se formaram 3 sementes. Aqui, claro, uma joaninha, né? Lembrem sempre que as joaninhas, elas são destruidoras de pulgões, né? São amiguinhas, né? Não vão destruir as joaninhas, né? Vem a posologia. Uso interno, infusão, 1 a 5 gramas por dia, tintura de 5 a 25 ml por dia. Aqui em gotas, a gente está falando de 100 gotas, né? Porque cada ml tem 20 gotas, né? 100 gotas, aqui a gente está falando de 500 gotas. Olha que coisa maluca, né? É uma dosagem violenta, né? Quando a gente fala de tintura. A gente não precisa usar tanto, né? É muita coisa, né? O extrato seco vai de 200 a 1.000 miligramas por dia, né? Da erva baleeira. Pode ser feito cataplasma em uso externo, né, de 20 a 30 gotas da folha, gramas da folha, esmaga e coloca sobre o local. Infusão, folhas secas, 3 gramas em 150 ml de água, aplicar compressas mornas no local, da dor, 3 vezes ao dia. Então, vocês veem, tem várias referências em relação à utilização. Mais posologia, para artrite, artrose, torções, tintura, ingerir 80 a 100 gotas, em uma xícara de água, de 4 em 4 horas, ou infusão de 3 gramas em 150 ml, né? Utilizar uma xícara 3 vezes ao dia. Contraindicações. Por não ter estudos
gravidez e amamentação, né? Então a gente tem que pensar sempre em tomar cuidado. E no Paniza ele fala assim, que a gente tem que usar com cautela na gravidez e na lactência, né? Então, é uma planta que eu, dependendo da fase da gestação, se passou lá os 3 meses, a pessoa está com muita dor, eu uso em dosagem pequena da erva baleeira, que não tem problema em relação à gravidez, nem à amamentação. Não é aconselhável administrar medicamentos anticoagulantes, como a heparina, né, pois esta ação é potencializada, então ela potencializa anticoagulantes, é uma das interações. Colheita e beneficiamento, né, as folhas podem ser usadas frescas ou postas para secar, à sombra, né, em local ventilado e sem umidade. Colher até 2/3 do pé, para que rebrote. Se a gente tirar todas as folhas, a gente corre o risco de perder a planta, né? Então, a gente tira até 2/3 da planta, e ela rebrota muito facilmente, né? Propagada por estacas ou por sementes, então a forma de cultivo também é interessante. A gente pode, os galhos, as ponteiras, em especial, não peguem muitos galhos grandes, grossos, né? Mas as ponteiras, elas dão muda fácil, né? Para problemas de gastrite, pode usar a erva baleeira, que trata as inflamações e restaura as funções. Então, a gente pode, por exemplo, associar a erva baleeira com a espinheira santa, por exemplo, a gente potencializa o efeito, né? Mais uma dica, né, para dores de garganta, use a erva baleeira. Eu uso em especial, eu gosto muito da erva baleeira para dores de garganta. Corde verbenácea, né, com gengibre. Faça gargarejos e use chá para ingerir. Mais uma dica, né, em nevralgias pode usar topicamente com murungu. Eu gosto muito da erva baleeira para nevralgia do trigêmeo, ciatalgias, lombalgias, ela funciona muito bem quando a gente faz a aplicação das duas em uso tópico. Cautela utilizar na gravidez e lactância, então a gente tem que ter esse cuidado. A toxicidade é uma planta segura, né? Só demonstrou toxicidade em altas dosagens. A gente está falando de 4.000 miligramas quilo. Você imagina, 4 gramas por quilo. Se a gente está falando 2 colheres para cada quilo, só para vocês imaginarem, uma pessoa 50 quilos, ela teria que comer quanto, né? São 2 colheres para cada quilo, então a pessoa teria que ter lá 100 colheres de erva por dia. Olha que coisa louca, né? Para conseguir ter toxicidade. É uma dosagem violenta. Então a gente tem que só cuidar para não ter ultradosagens, né? Foi demonstrado em estudos a ausência de toxicidade para o feto e alterações comportamentais, redução da fertilidade, né, para o uso do extrato hidroalcoólico. Então, já tem estudos aí de referência dizendo que não tem problema em relação ao feto, de causar mutações, teratogenicidade, né, quer dizer, quando deforma o feto, né? E eu que organizei, e se forem usar, sempre citem a fonte, e a bibliografia da onde a gente tirou as informações. Perguntas, eu fico a critério de vocês, a cargo de vocês, para responder. Já estou vendo aqui, ó, perguntas, né? Qual o local para comprar? A gente tem o Paniza, que vende folha da erva baleeira, embora esses dias estava em falta, né? Então, se vocês quiserem comprar, né, no Fito Shopping Paniza, tem referência, né, da utilização dessa planta, né, por lá. Opa. Alguma pergunta a mais, gente? Professor. Pode ajudar na epicondilite, inflamação do tendão do cotovelo? Fernanda, não é inflamação do cotovelo. Na verdade, a epicondilite é a inflamação dos epicôndilos, né, que são aquelas saliênciazinhas ósseas. A gente tem o epicôndilo medial e o lateral, né, que são esses 2 ossinhos. É quando a pessoa faz muito esse movimento, né, que a gente chama de pronação, supinação, né? A síndrome também chamada síndrome do tenista, né? Quando a pessoa tem que ser tratada com essa síndrome, eu falo que vai ter que pagar atendimento de rico, não mando ter doença de rico, tá? Então, pode tratar assim com a erva baleeira, que ela ajuda bastante. E lembrar de fazer massagem em cima do local, tá? Massagear bem, pode usar pomada, pode usar um creme, pode usar tintura, né, para você massagear o local. Não precisa exagerar, mas sempre fazer deslizamentos que vai tratando e vai fortalecendo essa região. Quem ia perguntar, por favor, pode abrir o microfone e pode mandar bala. Professor. Oi.
Para o refluxo, eu tomo a erva baleeira e pode misturar com a espinheira santa, é? Pode sim. Mas eu tenho aqui uma tintura de espinheira com a guaçatonga e a zedoária. Esse não, né? Que vai ficar muita coisa ou pode ser? Você tem espinheira santa, guaçatonga e zedoária. Pode misturar. Com a Você erva baleeira. pode até tomar, por exemplo, uma antes da refeição e outra depois da refeição, se você não quiser misturar muito, né? Mas pode usar tranquilamente. E toma quanto tempo? Até resolver o problema. Essas 4 ervas aí são bastante seguras. Tá bom, obrigada. Repete a questão do trigêmeo, que é juntar com... Mulungu, a tintura da eritrina mulungu. Na eritrina a gente falou um pouquinho, depois se vocês quiserem, né, eritrina mulungu. Essa sim. E aí dá para a gente fazer um gelzinho para ficar passando? Isso, faz a tintura, depois com a tintura pode ser um creme, pode ser um gel. Eu prefiro muito a história do gel, porque o gel tem penetração, então você faz tratamento profundo. Não vamos usar o óleo, usar um creme muito gorduroso, né, porque não vai ter tanta penetração. A tintura no gel, ele tem uma penetração muito mais fácil, né? E qual é a proporção? Seria A proporção é sempre, você vai colocar, na verdade, assim, eu vou pegar o gel, eu vou colocando tintura e vai batendo, ela vai agregando. Se você colocar muita tintura, vai ficar aguado, né? Aí, se você percebe que ficou muito líquido, você coloca um pouquinho mais de gel. Quanto mais tintura você colocar, agregar, mais efeito você vai ter. Tá? Eu uso tópico, não tem problema de você colocar. Mas dá em torno de 15%, tá? Então, se você tem 100 gramas de gel, você vai colocar em torno de 15 a 20 ml, né, de tintura. Obrigado. Imagina, R$10. Wilson, por favor. 10 conto. Eu sempre confundo, você já explicou que é tintura. A tintura, a essência e a fusão, eu confundo esses 3. A tintura é uma extração alcoólica, tá? Tem a tintura ou extrato, tá? São sinônimos, tintura ou extrato. Então, é uma extração alcoólica, né? Se você for comprar numa farmácia, eles vão te falar assim, você quer tintura aqui, qual concentração? Você vai falar, eu quero concentração a 20%, que é uma tintura que é feita, o que é 20%? Se você pegar um pote, né, dividir em 10 partes, você coloca 2 de erva, isso é concentração 20%. Porque tem a tintura, que é a tintura mãe, que é uma extração feita na homeopatia, que aí você tem uma concentração a 10%. Então, você dividiu o vidro em 10 partes, coloca só uma de erva. Então, você tem metade da dosagem que tem na tintura ou no extrato, tá? Então, extrato ou tintura, a concentração é 20%. Então, eu posso tomar umas 3 xícaras por dia, né, Do chá, pode. De 3 a 5 xícaras, fácil. Pode tomar de 3 a 5 xícaras, sem problema nenhum. Não vai dar intoxicação. Professor? Oi. Para fazer o chá, seriam, por exemplo, 2 colheres de folha para 1 xícara de água, para cada... Só se for a folha fresca, senão a dosagem, geralmente, para fazer um chá, a senhora vai colocar uma colher de sopa numa garrafa térmica e despeja uma xícara de água fervendo em cima. Fecha a garrafa térmica. Por que a gente usa a garrafa térmica? Porque a erva baleeira é aromática. Ela é rica em óleo essencial. Se a senhora não fizer na garrafa térmica, vai perder uma quantidade de óleo essencial. Então, preferi sempre fazer na garrafa térmica. E a folha seca? Quantas? A folha seca, 1 colher de sopa. Se for fresca, até pode ser 2 colheres. Tá? Mas geralmente as pessoas não têm ela fresca, né? Então é sempre 1 colher de erva. Oi, Gilson, boa noite. É o José Emílio. Eu acabei de ligar. Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Tudo bem, turma? Vocês aí? Eu acabei de ligar agora meu celular e vi aqui. Eu perdi todo o início. O senhor vai colocar depois no A Tânia vai te já passar o endereço direitinho, que é lá onde que está o site que está direitinho, ela te passa, que aí você pode consultar. Tem as outras apresentações também, tá?
Tá? Porque eu acabei de ligar agora. E a apresentação depois vocês podem me pedir, ou podem também pedir para a Tânia, a gente disponibiliza para vocês, tá? O que? Pelo WhatsApp mesmo? Pode pedir pelo WhatsApp também. Eu cobro mais R$10, né? Mais R$10? É mais R$10. Que o senhor já entrou aqui, então vai pagar 10, né, Tânia? Não é R$10? Era R$10. Estava lá escrito, Era 10. Né? Era aí, 10. Aí dobra, né? Agora vai 20. Tá, ok. Gabi, para cataplasma, pode ser erva seca? Gente, pode ser seca ou pode ser fresca, tanto faz, né? Se for seca direitinho, bonitinho, né, que mantém o princípio ativo, você não tem problema nenhum em estar utilizando, né, a erva seca ou fresca, tá? Precisa vir aqui que eu levo. Mais alguma pergunta? Todo o chá que você fala, que eu vou já colocar numa garrafa térmica. É bom colocar, então, numa garrafa térmica, né? A maior parte dos chás, sim, né? Sempre lembra assim, se for um chá amargo, por exemplo, quando eu fervo, né, tem que ser uma parte dura da planta, não pode ser aromática, senão a gente acaba perdendo a parte aromática, né? É melhor a gente colocar numa garrafa térmica, a gente conserva todos os princípios ativos lá. É que estranho, parece que essa criança só tem cabeça, né? Não tem nem braço, nem perna. Olha a cabeça aí, ó, tô ouvindo, hein? É estranho cabeçudo. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Não, eu queria só do cotovelo. Ai, Senhor. Do cotovelo. Pessoal, mantenha os microfones fechados, porque a gente está ouvindo. R$10, É a hein? Fernanda que está falando. Eu Fala, queria saber, Fernanda. para tratar o meu cotovelo, eu passo a erva tintura no local ou eu tomo chá? Você toma chá e passa no local, tá? Se você quiser comprar a pomadinha lá, a Cheflan, você pode estar utilizando. E se você quiser também fazer, a partir de uma tintura, você pode diluir num gel e passar. É importante massagear e é importante tomar. As duas formas. Entendi, tá bom. Gilson, Oi. posso estar colocando na... Oi, pode perguntar, Edneia. Eu posso estar colocando na argila? Pode, claro, você pode fazer a diluição da argila com chazinho quentinho e você pode fazer a aplicação no local, tá? Tanto faz, pode ser feito tanto quente quanto frio. Aí você pode, agora nessa época que tá frio, você pode fazer a argila, né? Quentinha, que aí fica mais gostoso para receber. Tá bom, Gilson. Obrigada. Léo, pode fazer para inflamação de tornozelo? Não só pode, como deve. Tudo que é encrenca de dor, inflamação, vocês podem usar a erva baleeira, tá? Inclusive, assim, a gente tem histórias, né, de pessoas que fizeram a utilização da erva baleeira num pós-cirúrgico, tanto de extração dentária quanto de cirurgia, a recuperação é muito rápida, né? Então, pode estar utilizando até depois numa cirurgia, né, que ela ajuda muito na recuperação, na cicatrização. Professor, o chá Oi. toma quente ou frio? Pode Oi? ser os dois? O chá Oi. pode O chá. tomar quente ou frio? Geralmente a gente pode tomar tanto quente quanto frio, né? Geralmente a gente pode ser mais para morno, né? Morno, quente, né? Tanto faz. Pode ser frio também? Pode ser frio. Obrigada. Não tem muita indicação aqui. Léo, esse uso que você falou com a argila, quanto tempo a gente deixa a argila em cima? A gente pega a argila, o pó, eu nunca usei argila, por isso que eu estou perguntando com mais Você detalhe. dilui a argila, faz uma lama, aí você coloca o papel toalha sobre o local, aí você espalha a argila com a colher, mais uma folha de papel toalha e você enfaixa. A argila tem ação até secar. Se você quer, eu posso deixar até secar? Pode deixar até secar. Posso tirar logo em seguida colocar outra? Pode. A argila não pode ser reutilizada e ela tem efeito até secar. Depois de seca não adianta deixar lá. Tem que tirar. Entendi. Certo? Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Tânia, conta para mim onde que está onde que eles vão encontrar o material. Se quiser abrir e subir aí a apresentaçãozinha para mostrar para eles de novo, né? A Tânia vai mostrar para vocês onde que vocês vão encontrar a postagem, tá? Vai ficar disponível para vocês. E tem outros materiais também, se vocês quiserem disponibilizar.
Então, eu estou no site do Movieco, movieco.org.br. Aí você vem aqui no link Biblioteca Ecológica. E aí vai abrir na biblioteca. Opa, aí você vem nos artigos da biblioteca e procura o artigo Projeto Ecologia do Ser. Então vamos lá, movieco.org.br, Biblioteca Ecológica, clicou nela. Projeto Ecologia do Ser, que é o nome do projeto. E aqui tem vários materiais e todas as aulas de farmácia viva do professor Gilson, todas as apresentações estão aqui. Essa de hoje até amanhã já estará. Então, aqui eu tenho plantas do sistema respiratório, sistema nervoso, digestório, tá certo? Então, aqui é uma biblioteca ecológica que a gente vai colocando os arquivos aqui que a gente quer passar para as pessoas ou deixar acessível aí de uma maneira mais rápida, tá certo? Então é isso. Alguma dúvida? Isso, a apresentação, tá? A apresentação que ele está colocando aqui para a gente no formato de PowerPoint. Se você quiser visualizar a gravação, aí você vai no canal do Movieco, YouTube, canal do Movieco. Aí lá tem todas as apresentações do professor Gilson também, nesse formato, né, nesse programa chamado Farmácia Viva, que trabalha com fitoterapia nesse caso. Tá certo? E o projeto tem outros tipos de práticas integrativas, como a Ayurveda, que você também pode baixar algum artigo, alguma apostila, caso queira, tá? Todo o nosso material é gratuito, tá? E no caso aqui desse projeto específico, né, o Movieco é uma ONG, um Instituto de Educação Ambiental e Educação para a Saúde, e nesse projeto Ecologia do Ser a gente trabalha com as práticas integrativas e temos o apoio da Secretaria de Saúde de Barueri, tá certo? A qual a gente agradece aqui, aproveitando, né, professora? Agradecer com certeza. Aqui o apoio nesse projeto, porque ainda mais agora, nós num momento desse, a gente vê como é importante o trabalho como promoção da saúde, né? Fazer de tudo para as pessoas ficarem bem saudáveis dentro de casa. Então, esse é o objetivo geral do projeto. Se quiser saber mais, é só linkar aqui no site do Movieco, ir para projetos, e lá tem todas as atividades, inclusive as que você pode estar participando gratuitamente. Aproveitar e agradecer a vocês todos pela participação e agradecer mais uma vez aqui o professor Gilson, né? Mais uma vez aqui nos ajudando com essa aula. Super bacana. Gratidão. Gente, brigadão. A gente vai se vendo por aí, né? Quem quiser o material, então, Ecologia do Ser, né? Movieco, né? Biblioteca, Ecologia do Ser. Aí vocês vão encontrar lá todo o material. Se quiserem pedir para a Tânia também, a Tânia pode mandar para vocês também. E a gente vocês podem ter também os materiais que já foram passados nos outros cursos, tem os outros cursos também, se vocês quiserem baixar o material. Tá bom? E no YouTube, lá no canal do Movieco, né, no YouTube, vocês também podem estar assistindo as outras palestras e essa aula, né, que será subida agora nos próximos dias, tá bom? Tânia, brigadão pelo convite, mais uma vez. Lembrando que amanhã, né, a gente vai ter uma segunda aula, então amanhã tem mais cenas do próximo capítulo, certo? A gente vai se vendo por aí, no mesmo canal, no mesmo horário, tá? A gente vai mandar para vocês aí os links, quem não recebeu o link pode tanto acessar e pedir para a Tânia quanto para mim, que a gente encaminha para vocês o link da aula. Tânia, brigadão, e a gente vai se vendo por aí.